Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do podcast A Liga Digital. Eu sou a Priscila Viana, tenho 14 anos de experiência em digital, transformação digital. Estou com meu parceirão aqui, o Pedro. Isso aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Bom, sou o Pedro, hoje ajudando a ConnectIF, uma empresa espanhola na expansão aqui no Brasil e consultor com mais de 20 anos de mercado, um pouquinho mais que você, né? É só um pouquinho, só né? Um pouquinho, né? E hoje, mais pra um complementar convidado essa de mesa peso, aqui, né? Cara, incrível que a gente está trazendo uns convidados bons, hein? Bom demais. Eu tô ficando impressionado que o nosso plantel tá pesado, demais, viu? Tá demais esse elenco aqui, gente. Tá pesado. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu conheço, admiro, já conheço há alguns anos do mercado. É super admirada no mercado inteiro, né? E aí eu vou até ler, Pri, porque tem tanta coisa que eu não decorei. A eu falei, eu apresentação vou ler, dele dá um livro. Eu vou ler. É. Mas ó, pra vocês entenderem quem é o cara. Ele é referência no digital e no varejo brasileiro. Passou por empresas como Submarino, para quem não lembra, a gente estava brincando agora, a gente lembra. Netshoes, Philips, Ricardo Eletro, Fast Shop, Banco Safra, foi conselheiro da Vetex, da Aramis e hoje, sabe, gente, já cansei até de falar, né? Então, mas ó, hoje, sócio da Shopper Media e da Labor Lab, depois ele vai me corrigir, Digital Consulting. Além disso, é investidor, é conselheiro de várias outras empresas, é, para mim, um dos nomes mais respeitados, entre outros que eu conheço, que convivem inclusive com ele, um dos nomes mais respeitados aqui do varejo e que entende muito, não só da atualidade, mas como do futuro. Isso é muito legal e eu queria agradecer a André Shinohara para estar presente aqui no nosso podcast da Liga Digital. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês, Pedro, Priscila, obrigado por participar desse projeto aí fantástico que vocês estão desenvolvendo. A gente está super feliz de ter você aqui hoje e ouvir pelo menos um pouquinho aí, né, da sua experiência. Vai ser muito legal. Legal, vai ser ótima troca. É isso. E Chino, eu vou chamar de Chino porque a gente está mais acostumado. Eu ia falar Shinohara, mas a gente é. fala mais fácil. Chino, o que você sabe da Liga Digital? Você sabe onde você ouviu falar? Você já conhecia? Não, na verdade eu não conhecia, né? Fui introduzido pelo Rodolfo, que me fez o convite, e aí, através da Mieco, eu conheci um pouco mais do projeto. Em 10 minutos já me apaixonei, me encantei. Que legal. Depois a gente vai conversar um pouquinho para poder ver como eu posso contribuir e ajudar. Legal. Mas é fabuloso o trabalho primeiro de doação, né? Porque quando a gente se doa, já é algo significativo e principalmente através da educação, que é o que vocês estão fazendo. Isso é a única coisa que de fato é transformadora no mundo. Então, e é o que faz a diferença, né, Chino? Parabéns demais e para mim é uma honra estar aqui com vocês num projeto tão fascinante. É isso, a Liga é exatamente isso. A gente traz através da educação, do conhecimento, toda essa informação de marketing digital, tecnologia, essa capacitação profissional para jovens da periferia, né? Então, que estão ali na situação de vulnerabilidade, e a gente tenta, com isso, botar eles no mercado do trabalho, seja como jovem aprendiz, seja como estagiário. A gente trabalha com idades diferentes ali que podem, então assim, é bem bacana. A gente acredita muito também nisso que você falou, da educação ser o diferencial aí para o mercado e para trazer essa criançada, essa juventude toda para dentro do nosso mercado, que a gente já está há um pouquinho de tempo, né? Sim. Isso aí. E aí no meio do episódio a gente vai trazer, inclusive, uma aluna, a Natália, para contar um pouquinho da história dela, para dividir um pouquinho aqui, mostrar a transformação que a gente está fazendo mesmo, né? A gente tem muito orgulho disso, está transformando vidas mesmo desses jovens, né? Muito bom, muito bacana. Bom, vamos começar aqui esse bate-papo. Agora que tem coisa boa. Eu queria começar lá no comecinho mesmo, começar no comecinho, porque você tem mais de 25 anos de mercado, né? A gente estava falando aqui, começou lá no Submarino. E como que foi isso, Chino, assim, participar do comecinho do digital no Brasil, né, do varejo, quando ele lá no alto, né? Foi isso, era muito mato alto, né, tudo era novidade ainda no digital. Conta pra gente, como que foi isso? Acho que a gente vai ficando velho e vai ficando nostálgico, né? Vou tentar tirar um pouquinho da nostalgia de lado, mas isso eu vejo, tudo que você participa que é pioneiro, que é novo, tem um cunho muito gostoso, né? De você ter descobertas, criação, e ao mesmo tempo você carrega muito medo, muito receio pelo desconhecido, né?
para a nossa realidade naquela época, acho que a maior dificuldade era não ter nenhuma referência, né? A gente não conhecia quem fazia algo daquilo que a gente estava fazendo. E a gente não tinha ferramental nenhum, né? Então tudo tinha que ser construído e criado. Então, uma coisa muito bacana, né, do nosso projeto no Submarino foi que ele foi, na verdade, semente para muita coisa, né? As pessoas talvez nem saibam, mas quem desenhou o nosso primeiro site foi o Ikeda, que depois construiu a Ikeda, que depois vendeu para o Rakuten, é um grande negócio. Sim. O nosso primeiro modelinho antifraude, que não existia sistema antifraude, quem fez na nossa garagem lá foi o Pedro Chamuleira, que é um dos nossos convidados, em breve, spoiler, tô dando spoiler. E depois o Pedro criou a ClearSale, que é a maior companhia de antifraude do mundo. Então, essa parte é uma parte muito bacana, muito gostosa de criação, de desenvolvimento, é muito desafio mesmo, mas eu, de novo, olhando para trás, fora a questão do orgulho de a gente ter criado um mercado novo, né, eu acho que hoje é impactante, acho que é muito gostoso, muito prazeroso ver que foi algo que foi construído em etapas, aos poucos, mas que vem se consolidando, né? A gente ainda é pequeno, quando a gente olha o varejo digital, perto do varejo total no Brasil, ainda é pequena, a penetração ainda tem um espaço enorme para crescer, mas a semente que foi criada é muito novo ainda, né? Eu sempre falo, se o Brasil é novo com 500 anos, imagina o nosso e-commerce com 25, então tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu olho de novo com muito saudosismo e acho que foi uma etapa muito prazerosa. As pessoas muitas vezes perguntam, era mais difícil, hoje é mais difícil, eu nem olho muito assim, acho que cada etapa, cada época tem os seus desafios, né? O mundo de hoje é um mundo que você tem uma série de facilidades, como esses exemplos que eu falei, né? Ferramenta, plataforma, não existia, a gente teve que criar. Hoje você tem, na minha época não existia gateway, gente. Você nem sabe o que é não ter gateway de pagamento. Hoje você tem uma série de facilidades. Em compensação, você tem um número enorme de novos desafios que a gente não tinha na época, né? A própria concorrência em si, né? A gente era um mercado de 2 big players hoje. É um mercado com um nível concorrencial infinitamente maior. Então, acho que cada etapa ela vai acrescentando novos desafios e não tem uma época mais difícil ou época mais fácil. Tem formas e modelos de operar de acordo com o que você tem disponível no tempo, né? Nossa, é muito legal a gente ver essa trajetória toda, né? Porque outro dia eu estava falando com o Pedro, a gente estava conversando, os eventos de e-commerce, de digital, de marketing digital, não existiam, né? E aí a gente pegou o comecinho, e eu sou depois de você, bem depois, né? E eu falo, gente, eram quase petit comitês que a gente reunia, e eu lembro que eu era de moda e não tinha variante na página de produto, né? Então eu falava, mas como, gente? Eu quero vender o mesmo vestido, só que tenho várias cores. E aí, como a gente foi desenvolvendo... Você tinha que cadastrar produto por produto. Era produto por produto. SKU por SKU. Cada SKU, o mesmo vestido amarelo e vermelho, eram SKUs diferentes. E isso atrapalhava pra caramba, né? Você tinha que levar tráfego para as 2 páginas. Então, eu lembro tantas coisas que eram embrionárias há 14 anos atrás, imagina 25 anos, né? A gente viu, assim, como que tudo transformou, em 15 anos, como que mudou, né? É impressionante. A gente fica orgulhoso, né, desse mercado tá crescendo e de estar sendo também um motor de crescimento até pro varejo também, né? Para ele se transformar digitalmente, o varejo físico, inclusive, né? Verdade. E eu acho que uma coisa legal que o Chino comentou é isso. Não tinha gateway, não tinha... A gente falava de Google, né? Investimento de Google era tão simples, né? Hoje a concorrência gigante virou um novo desafio, né? Antes era conhecer o Google, agora o desafio é a concorrência. 2 canais de mídia, né? Hoje a gente não cabe nos dedos das mãos, e né? Até acho que aproveitando esse que a gente está falando aqui, quando foi o momento que você virou e falou assim, cara, não tem mais volta? Agora isso aqui estamos revolucionando o mercado, vamos dizer assim. Não tem mais volta, e agora? Quando foi esse momento, esse delta? Olha, talvez seja difícil a gente pensar num único clique, assim, né? Mas a gente teve alguns sinais muito claros de que a gente estava num caminho correto e de crescimento contínuo. A gente começou esse negócio no que a gente chamava, né, de BMV, que era Books, Music and Video, que era basicamente um princípio de ticket baixo, custo de frete baixo
e revenda por repetição. Então, vocês vão achar um absurdo que eu vou falar, mas em 2000 a gente discutia se a gente ia um dia conseguir vender um refrigerador pela internet. A gente discutia se a gente ia conseguir vender televisão pela internet. E discutia mesmo no planejamento. Então, tanto é que, por exemplo, a nossa operação logística ela foi sofrendo essas mudanças, que ela nasceu para vender livro, daqui a pouco estava vendendo brinquedos, daqui a pouco estava vendendo geladeira, daqui a pouco estava vendendo celular habilitado, daqui a pouco estava vendendo televisão e assim vai. Então, mas eram barreiras naturais, porque quando você ia ao mercado, a pessoa falava, não vou comprar sem tocar, não vou comprar sem ver, não vou comprar... E aí você tinha que buscar subterfúgios para minimizar, né, essas fricções que existiam. Então, eu acho que, tentando responder você, acho que à medida que a gente foi testando mercados e eles foram respondendo, a gente entendeu que a gente estava num caminho muito bom e que era um modelo de conveniência, claro, um modelo de abrangência, porque eu lembro muito bem de uma história. Uma pessoa queria comprar uma vez um televisor bem diferenciado, ela morava no interior do Rio de Janeiro. E ela falou, na minha cidade não tem. Então, a gente passou a ser um mecanismo de alcance. E eu estou falando do interior do Rio, que é aqui do lado. Né? Agora, você pensa na abrangência do Brasil como continente. Norte, então, tem que chegar de Rio, né? Exato. Esse modelo, ele trouxe uma capilaridade enorme, né? E um alcance enorme. Para muita gente não tinha acesso, de fato. Então, a internet, nesse sentido, ela foi de escada, né? A internet era de escada, lembra? Era de escada, exato. Até virem os modems mesmo para mudar o processo e qualificar, era difícil. É engraçado que o Chino contou uma coisa, que os marcos dele foram, né? Como é que a gente vai vender ar-condicionado? Como é? E quando eu comecei a trabalhar 20 anos atrás, foi um convite até de um amigo nosso, que é o Dudu, para trabalhar no time da Sax Perfumaria. E eu virava assim, como que a gente vende perfume na internet? A pessoa não sem sentir o cheiro, sem sentir o aroma. E aí quando eu comecei a aprender um pouco mais, era muito isso. Os lançamentos vendiam muito mais. Por quê? Porque era o impacto da marca, era o impacto... Então, não era o aroma do perfume, era o impacto da marca. Sim. Era o impacto de chegar marcas em lugares, como o Chino falou, incrível, que a gente não imaginava. Inteiro. Que a gente não imaginava. Mesmo o Brasil sendo muito desafiador nessa questão logística, que ainda é, né? A história do Adib, o Adib da CIMED, que uma vez eu estava assistindo uma palestra dele, eu já contei isso, e eu sempre falo a mesma coisa. Até hoje quando eu entrei aqui hoje, a gente estava comentando alguma coisa, mas é o Brasil de 1000 Brasis. Total. Né? É o Brasil, e quando ele falou isso na palestra, eu falei assim, caramba, faz sentido, porque como é que eu vou entregar um ar-condicionado no interior? A gente falou do interior do Rio, mas o interior de Manaus, do norte ali, do Acre, que são lugares de mais difícil acesso, né? Então é isso, acho que são os novos desafios. Acho que tem um impacto social muito importante, né, de dar acessibilidade, assim. E Chino, você tem uma carreira incrível e de sucesso, né, e com certeza tiveram grandes desafios, né? Eu falo que sempre o sucesso são os steps que a gente vai subindo, e esses steps é muita resiliência, é muito foco, são dificuldades, né? Não é nada muito fácil. Você lembra, assim, de algum grande desafio que você teve que enfrentar e que você até falou assim, será que eu vou dar conta ou não? E como que você passou esse desafio e qual o aprendizado que ele trouxe? Você lembra algum que te marcou nessa carreira? Olha, acho que foram vários, né? Acho que quando a gente fala de desafio, principalmente num país como o nosso, acho que empreender é uma dificuldade natural, né? Do mesmo jeito que é uma paixão, uma alegria, a gente não tem uma estrutura que ela é desenhada para ajudar o desenvolvimento de empreender. Então, acho que foram vários momentos e dificuldades que a gente vivenciou. Mas talvez a mais difícil tenha sido logo no começo mesmo, porque logo após, no ano 2000, a gente teve um estouro da bolha. Sim. Ou seja, foi um ápice de captação de recursos e logo depois estourou e houve uma escassez muito grande. Então, pós 2000, 2001, a gente viveu um período muito grande de quase pós-mortem, entendendo se ia ter sobrevivência ao negócio.
apesar de crescer, apesar de ter desenvolvimento, a gente tinha muita dúvida ainda se a gente ia poder sustentar o modelo. Então a gente teve que fazer muita coisa num intervalo de tempo muito rápido para gerar sobrevivência, né? E aí sim o negócio dá certo. Eu acho que talvez uma das mais desafiadoras foi a gente ter, principalmente, mudado o modelo de negócio. Então, o Submarino nasceu num desenho que a gente não teria inventário, não teria estoque. Então, era um modelo, vamos copiar o modelo americano, lá funciona bem. Você pede um livro, eu busco na editora via EDI e vou entregar rápido. Aqui no Brasil não existia isso. Era isso mesmo, não tinha EDI. Né? O WMS da livraria era o seu Zé. É verdade. Então, ele que sabia onde estava. Não era nem planilha, né? Era o papelzinho que ele... Então, em 3 meses de operação, a gente viu que a gente ia ser um fracasso, porque demorava 15, 20 dias para entregar um livro. Naquela época. Era um cross-docking, né? Então, a gente teve que pivotar o modelo. Em 4 meses, a gente decidiu montar uma operação, montar um CD, né? Aqui, do lado de vocês, aqui na Barra Funda, em São Paulo, e partir do zero uma operação com inventários. Foi um pivô que a gente teve que fazer no modelo muito rápido. Um outro pivô, a gente nasceu, o Submarino, a ideia de submarino, até para vocês saberem, era uma palavra que era muito parecida em português, inglês, espanhol, para ter uma abrangência grande. Então a gente nasceu Brasil, Espanha, México, Portugal e Argentina. Caramba, eu não sabia. Eu lembro da Argentina agora, os outros... Após um ano... E eu não sabia que foram todos juntos. A gente tinha uma operação que funcionava bem e crescia no Brasil, e nos outros países ainda era muito incipiente. Então a gente decidiu fechar tudo e focar só no Brasil. Então, no intervalo de um ano, imagina, a gente abriu operação em 5 países, no intervalo de um ano a gente fechou a operação em 4 países para gerar sobrevivência mesmo, porque tinha uma escassez, não tinha mais recursos. Então, acho que esse foi um desafio grande, mas que ele gerou muito aprendizado para a gente aprender muito rápido que um negócio, para ser sustentável, ele precisa dar resultado no bottom line, né? Que acho que esse é um dos problemas que a gente vivenciou depois, nos últimos 10, 15 anos do e-commerce no Brasil. Muito e-commerce querendo ganhar market share, não olhando para isso. E lá a gente aprendeu muito rápido que a gente precisaria gerar resultado para sobreviver. Então, acho que esse talvez tenha sido o maior dentre alguns dos desafios aí que eu pude vivenciar nesses anos. E uma coisa bacana, Chino, acho que dentro desse cenário todo entra a questão liderança. Eu acho que, e você fala muito, né, no teu dia a dia, lá no teu LinkedIn, quem acompanha, quem pode ver, você fala muito sobre viver a vida com equilíbrio, né, acumular conquistas e tudo mais. Com esse olhar humano, como é que mudou toda a tua questão de liderança, de olhar o mercado, de se relacionar com o trabalho, em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento também? Infelizmente, a gente aprende velho, né? Então, eu sei. Essa questão de equilíbrio, eu falo para todo mundo, né? E infelizmente eu fui aprender isso muito tarde, né? Custou minha saúde, custou relacionamento com a própria família, mas eu falo, ainda assim veio a tempo de eu conseguir mudar. Então, hoje eu defendo muito isso. Né? Você era um workaholic? Muito, mas também muito. E achava bonito. E achava que a vida era assim. Eu era workaholic de, às vezes, ir para casa 2 vezes na semana tomar banho, para você ter ideia. De verdade, não estou aqui. Era domingo a domingo. Era fato. Então, hoje eu vejo, muito se fala, por exemplo, desse choque das gerações, que o pessoal mais novo, eu falo, gente, a gente tem que ouvi-los porque estão buscando mais equilíbrio. Eu acho muito bacana a gente ver uma pesquisa hoje e falar, olha, eu não quero mais salário. A nossa geração queria salário. E eu falo, nossa, esses caras têm algo para dizer muito melhor do que a nossa geração. Então, e eu acho que isso acaba tangibilizando em tudo, porque, no fundo, qualquer negócio que a gente possa falar ou desenvolver, ele depende de gente, né? Depende de relacional. E quanto mais equilibrado a gente for, melhor a gente vai trabalhar, melhor a gente vai aprender, melhor a gente vai ensinar, melhor a gente vai compartilhar, né? Porque a gente vive a era do compartilhamento. Então, hoje, né, infelizmente só hoje, eu vejo que isso é essencial, né? Mas aquela brincadeira, antes tarde do que nunca. Então hoje eu vivo uma vida muito mais equilibrada,
Mas você acha que você tem que se policiar em alguns momentos? Ou foi algo que... Não, acho que hoje não mais. Já está natural para você? Hoje não mais. Mas tudo na vida, é um processo a transição ali, né? Vivi, né? Eu deixei a vida corporativa já faz uns 6 anos, então ao longo desses anos eu venho aprendendo a mudar esse comportamento, ou seja, reservar tempo para as coisas que eu gosto de fato. Então, eu passei muito tempo sem ler e a minha grande paixão é leitura. Então, depois eu olho e falo, como é que eu posso ter deixado de fazer a coisa que eu mais gosto na vida tanto tempo? Então, hoje não. Hoje eu tenho tempo para ler, tenho tempo, né, para às vezes acompanhar meus filhos em algumas coisas. São luxos que eu consegui criar e que também, se eu não desfrutar, né? E que eu acho que é o bom que você consegue hoje, até como conselheiro de empresas, etc., até passar isso adiante, né, para os novos líderes e donos de empresa e tudo mais, né? Porque tem muita cultura de empresa ainda que incentiva isso, né? Muito. Então, a gente ainda... é complicado para o profissional ir contra isso, né? A gente ainda, infelizmente, mede sucesso essencialmente por carreira, dinheiro, né? E sucesso na vida está longe disso, né? Isso pode ser importante, pode ser bacana, porque, de novo, se você gosta de caviar e eu de feijão, não tem problema nenhum. Trabalho para comprar o seu caviar e eu trabalho para comprar meu feijão, né? Mas sucesso na vida vai muito além disso, né? Mas a gente mede, em geral, a gente fala quem é bem sucedido. É alguém que está com um bom emprego ganhando bem. É isso. Né? Não é alguém que está com uma família feliz, com filhos bem criados, com um relacionamento bom, respeitado pelos outros, admirado por outras pessoas. Então, isso é que é sucesso na vida, né? É isso que a gente leva. Então, acho que tem muito aprendizado ainda, né? O mundo corporativo ainda ele é muito arcaico nesse sentido. Sim, gente, que incrível essa mensagem, né? Eu acho que é uma super mensagem para todo mundo. E vai muito de encontro com nossa primeira leva de convidados, que foi a Emília, né? Sim. Falando da ciência da felicidade, lembra? Que a gente falou sobre vai isso. Vai super de encontro com isso. Muito, muito. E é isso, a gente aprende, a gente faz essa mentoria reversa com a galera jovem que está chegando aí. Exatamente. Que eles estão valorizando isso, né? Porque a gente ainda vem dessa geração que a gente se identificava com o trabalho. E é isso, sucesso e tal, pra gente era trabalho. A gente era a empresa que a gente estava. E hoje eles falam que não, eles são um todo. Né? Então, a vida pessoal, um esporte, outras coisas trazem propósito para a vida deles, além só do trabalho. Né? O trabalho é muito importante, talvez uma das mais importantes, em algumas fases da vida é um dos mais importantes, mas não é só isso. Né? E além desse aprendizado todo que você teve, com relação a esse equilíbrio, a não ser focado só no trabalho, se você voltasse no tempo, lá no China, no comecinho, qual que seria o conselho que você daria para você mesmo, assim, profissionalmente? É bom. Seriam muitos, né? Muitos. Não faz isso, não faz isso. Eu errei tanto que seriam que eu acho que pode ser um grande aprendizado para os alunos aqui isso, também, né? Porque tem coisa que, apesar de tantas terem se transformado, eu acho que isso... sempre tem uma mensagem, né? Quando a gente pensa no começo da nossa carreira, sempre tem uma mensagem que vale para todo mundo. Vale hoje em dia também. Eu acho que assim, para mim, né, pro Shinohara lá de 2000 seria muito fácil. Seria dizer, tenha de fato uma vida equilibrada, né? Cuide essencialmente da saúde em primeiro plano, cuide das relações, porque, de novo, lá na frente, gente, é isso que a gente leva, né? Então, pro meu caso, acho que seria muito fácil a mensagem para aquele cara lá de 2000. Então, mas assim, para a turma em geral, eu acho que esse equilíbrio que é o que você colocou muito bem, essa geração hoje busca, eles são muito mais inteligentes do que eu, não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque, de fato, sabem que a vida você precisa estar com tudo equilibrado para você estar bem. Então, eu diria que tenha isso em mente para tudo, né? Seja esporte, a relação, saúde, o próprio trabalho em si, é isso que a gente vai conseguir encontrar felicidade. Isso, que é o que importa, né? A gente tem que ser feliz. Ser feliz não é estar sempre feliz, né? É o contexto inteiro, né? Ter momentos felizes. E a gente é responsável por isso, né? Por buscar isso na nossa vida, né? É isso. Acho que depois de tanta coisa boa, né? A gente pode falar... Vamos falar um pouquinho técnico agora? Vamos. A gente falou umas coisas legais de vida, acho que é importante. Mas uma coisa que
que a gente tem falado muito e comentado, acho que no dia a dia do nosso trabalho e tudo mais, é a questão de retail media. Retail media no Brasil virou uma grande... Eu brinco que retail media nada mais é do que o cooperado antigo que a gente fazia, né? A gente chamava, era outro nome, era mídia cooperada, você pegava a verba do fornecedor e botava para negociava de outras formas, aí eles começaram a ver valor e começaram a e aí virou um nome bonito agora, que é retail media. Como é que você enxerga isso hoje no Brasil, Chino? Eu acho que é assim, dentro do nosso negócio, do e-commerce, do digital, uma das grandes oportunidades que a gente tem hoje de negócio, né? No mundo todo, né? Fala-se que é uma terceira grande onda de publicidade, é um fato. Para quem acompanha mais de perto, só um dado para vocês terem ideia da fortaleza disso. O Google levou 14 anos para montar 30 bi de dólar em publicidade. As redes sociais levaram cerca de 11 anos. O Retail Media levou 5. Caramba. Então é uma velocidade muito rápida. Por quê? Porque tem resultado. Né? Você está ali já na boca do gol. Uma Amazon, por exemplo, ela representa pouco em faturamento, muito do resultado da Amazon, da linha final. Porque tem muita margem nesse negócio. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. E hoje a gente tem um fator que lá atrás, como você falou, lá atrás a gente tinha a famosa mídia cooperada e tal, mas ela não tinha ciência e não tinha inteligência. Isso. Hoje, você consegue compilar dado para vender uma publi para um público, né, o que a gente chama de CP, um público-alvo correto, para aumentar a conversão. Então você tem muito mais qualificação. E é por isso que ela cresce tão enormemente hoje em detrimento da publi tradicional. Então é uma oportunidade fantástica, porque a gente tem, seja um site abrangente, um site nichado, você já tem a primeira etapa do funil já foi vencida, já tem alguém com um nível de atração enorme. Ele está ali dentro, né? Já está dentro. Então, por isso que ele é um ativo enorme, né, para indústrias, para sellers também entrarem no business e montarem um investimento nessa linha. É legal porque a gente vê que os dois lados da moeda ganham com isso, né? Sim. Tanto o site ali que está monetizando isso, quanto quem está pagando para estar ali, porque já tem um tráfego muito qualificado, né? Eu falo, quando a gente vai abrir uma loja de rua, a gente quer uma loja que tenha muito tráfego, que tenham bons clientes ali, né? Então, no digital a gente traduz dessa forma, né? Sites com bons tráfegos e já um cliente super qualificado para aquela compra ali, né? Para aquele tipo de produto, serviço, sei lá. E eu acho que completando isso é o que o Chino falou. Antigamente a gente não tinha tanto dado, né? A gente não tinha tanta informação de quem estava ali, de quem estava visitando ou de quem estava comprando. Isso. Era muito no achismo. Hoje não. Hoje é muita conversão só, né? É isso mesmo. E a gente agora está na era de falar o tempo inteiro de inteligência artificial, né? E a gente vem o tanto que ela vem transformando mesmo os negócios. Todo mundo já usa de alguma forma, alguns de forma mais embrionária, outros já estão se especializando mais. O que você vê aí para o futuro? O que a inteligência artificial vai trazer aí para o futuro? Olha, eu não tenho dúvida alguma que esse é o maior evento transformador que a gente tem na história da humanidade. Né? A gente viveu muitas revoluções, né? Só a gente, que eu digo aqui, nós somos nascidos, a gente viveu a revolução da internet, a gente viveu a revolução do mobile, e elas tiveram muito impacto, só que em alguns setores, né? A internet revolucionou publicidade, a internet revolucionou comunicação, mas não revolucionou o plano de saúde que você tem, não revolucionou uma cadeia de supply. A IA, o grande poder que eu vejo nela é que ela é aplicável em absolutamente todos os setores, todos os mercados, todas as etapas da cadeia. Então, esse para mim é o grande prisma de transformação que ela traz. Eu venho acompanhando isso há um bom tempo, que eu sou membro de um comitê de investimento de um fundo que a gente tem lá no Vale do Silício. Então faz 5 anos que a gente só olha empresas de IA, né? Essencialmente. Então, a gente agora já está muito próximo de viver o que a gente chama da era dos unicórnios, né? Que são empresas de uma pessoa que vão ter valuation de 1 bi muito rápido. Então é uma loucura pensar isso, né? É uma loucura. Como é que pode alguém
criar, e a gente está muito próximo disso. Então, mas independente disso, né, a capacidade de desenvolvimento, o ganho de produtividade que ele traz, então, é enorme vis-à-vis todos os outros avanços que a gente teve ao longo dos outros anos. Por isso que ela é tão falada, por isso que ela é tão discutida, e de fato, não tenho dúvida, é a grande ou a maior oportunidade que a gente tem na nossa história. Está trazendo um impacto gigantesco e talvez a maioria das pessoas não tenha noção do tamanho desse impacto em pouco tempo. Exatamente. Né? Que vai trazer mais ainda, né? E uma coisa legal que eu acho que pouca gente se atenta é o que o Chino falou de todas as áreas de atuação. Né? O cara está na logística, o cara está no pós-venda, no físico, no online, tudo hoje, né? O supply principalmente eu acho que vai ganhar muito com agilidade, com essa questão da inteligência artificial. Setores, né? Sim, e aí quando você fala de supply... Tech, não é uma coisa só de tecnologia, né? É isso. É o que impacta tudo. É uma grande transformação mesmo. E é isso. Vamos trazer nossa aluna. Próximo bloco. Vamos fazer um bloco diferente. Vamos trazer nossa aluna agora? Vamos falar de transformação de pessoas. Eu vou sair, vou deixar as pessoas bonitas na mesa, eu vou sair. Imagina. Eu vou ter que sair então também. Acabou comigo. Bom, vou chamar a Natália, né? Vamos lá. Natália, vem cá, Natália, vem. E agora a gente está aqui com a Natália, que é uma das alunas da Liga Digital. Muito prazer, Natália. Prazer você estar aqui hoje com a gente. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho como que você conheceu a Liga. Eu conheci a Liga esse ano. A minha escola fez uma parceria com a Liga e nos levaram para VTEX. Então lá eu conheci muita gente do e-commerce, pude conversar. Não, você foi no evento do VTEX Day. Sim, fui. E lá eu consegui adquirir muito conhecimento. Eu e um amigo, a gente fez muitas perguntas de início de carreira para pessoas que já são consolidadas nessa área. E foi importante para o nosso início. Legal, é legal também o pessoal conhecer e saber que a gente leva os alunos para esses grandes eventos de e-commerce, né? A gente faz uma comitiva aí de alunos e os profissionais também acompanham eles, é muito legal isso. E você, depois que você fez o curso na Liga, o que você achou que mudou assim para você? Como que você está usando os aprendizados do curso hoje? Eu acho que ficou muito mais claro o que eu quero para minha vida depois de eu fazer tantas perguntas pro pessoal de lá, porque antes eu não tinha tanta perspectiva assim de que eu realmente poderia me dar bem nessa área. E aí perguntando para pessoas que tinham uma realidade parecida com a minha me fez ter um pouco mais de esperança, eu acho. Que legal, você se inspirou. Sim, né? Me inspirei. Muito legal. Olha, a gente está aqui com um super profissional, com uma carreira aí consolidada e a oportunidade de você fazer uma pergunta. Qualquer pergunta que você quiser fazer aí pro Chino, aproveita que o microfone é seu. Faz uma pergunta para ele. Eu acho que eu tenho muitas, assim, mas... Escolhe uma fácil. Escolhe uma. Né? Escolhe uma fácil. Tem algumas que já foram respondidas aqui, mas uma pergunta mais focada mais em técnico mesmo, não na sua carreira em específico. Mas o que você acha que, além do preço e da entrega, diferencia uma empresa no e-commerce? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Parece simples, mas não é. Exatamente. Eu acho que até vou começar pelo reverso, né? A questão do preço, ele nem é nem deveria ser considerado uma estratégia, né? Ela é uma condição. E aí muitas empresas erram justamente por tratar ele como uma estratégia. Eu acho que o que define um sucesso ou não de um negócio é a cultura que essa empresa consegue implementar. E se ela tem uma cultura forte, ela consegue transbordar isso e chegar no cliente. E o cliente vai perceber isso. Né? Para sair de fato de uma relação que seja puramente transacional e passar a ser uma relação de lealdade, fidelidade, que é isso que acaba valorizando o negócio. Então, acho que o principal valor que a empresa tem que buscar ter é como ela consegue transbordar isso para a comunidade de compradores, clientes e tudo mais. É isso que vai gerar diferenciação. Não é o preço, não é a condição de entrega A ou B. Isso são atributos
que você vai trabalhando e você pode melhorar hoje, piorar amanhã, né? Mas eles são atributos, essencialmente. Agora, a cultura do seu negócio, a forma como você trata o seu consumidor, isso aí é inerente. Então, é isso que para mim determina o sucesso de uma companhia em detrimento das outras. É isso aí, respondido, Natália. Respondido. Obrigada. Com excelência, né? Sim. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Desejo muito sucesso aí na sua carreira. Obrigada. Viu? Que você continue aí com a Liga, né? Tem muitos cursos, muitas oportunidades, que você continue aí com a gente aprendendo, crescendo. E curiosa, assim, né? Porque isso é super importante, né? Para crescimento profissional, pessoal, tá bom? Obrigada. Parabéns, Natália. Obrigada. Vamos voltar com o Pedro aqui agora. Voltando aqui com o Pedro. Tô de volta. Eu sei que estava muito mais legal com a Natália, com as perguntas dela, mas tô de volta. E aí a gente vai chegando aqui ao nosso final, mas também com perguntas bem bacanas. Chino, acho que olhando para frente e pensando nessa grande transformação que o varejo está passando, o que você enxerga nos próximos... Eu não vou nem falar de 5 anos, porque eu acho que quando a gente fala de 5 anos é coisa... Hoje com inteligência artificial que a gente falou, é tudo tão rápido, mas como é que você enxerga essa questão toda de live shopping, TikTok Shop, todos esses meios que estão melhorando e trazendo, acho que, mais relacionamento das marcas com o público? Como é que você enxerga isso? De entretenimento com venda, né? Que a gente via que foi muito rápido na China, tomou conta do mercado e agora veio pra cá, né? Eu falo que eu sempre fui entusiasta de live commerce, assim. E aí a gente fazia live commerce, mas não era tão simples hoje do cliente clicar na mesma tela, interagir, né? Então hoje a gente tem muito mais interação e é muito mais entretenimento, né? O que você acha disso? Também fiquei curiosa, Pedro. Achei ótima pergunta. Adorei a pergunta. Acho que muito mais do que um canal em si, eu vejo o advento do live commerce como um dos modelos que são revolucionários para o nosso e-commerce. Uhum. Né? A gente teve poucos adventos que revolucionaram a forma de a gente fazer negócio no e-commerce ao longo desses 25 anos. E com certeza o live commerce é um deles. Por quê? Porque ele tira muitas das fricções que a gente tem. Uhum. Ele permite, como você colocou, por exemplo, interação. Ele permite um contato maior, ele permite tirar dúvida, tudo ao mesmo tempo. Ele tem um nível de fricção muito baixo para conversão, então não é à toa que ele de fato gera uma conversão muito maior do que o nosso modelo tradicional. Então eu acho que ele é de fato revolucionário. Acho que a China ela conseguiu uma adaptação muito rápida ao modelo. A questão do que a gente chama do Creator Economy lá funcionou muito rápido, né? Então é que lá um influenciador leva muito mais mídia do que uma marca para os eventos. Eles têm muito mais fortaleza do que as próprias grandes marcas. É um país gigante, cheio de influenciadores. Cheio de influenciadores. Então criou-se um novo mercado também através dos influenciadores. Então, eu vejo com muito bons olhos. Acho que a gente aqui no Brasil ainda está engatinhando. Né? Eu já ouvi algumas pessoas de novo falar, isso aí não deu certo, isso aí já furou, é um negócio só para a China. E eu não vejo assim. Acho que é uma questão de tempo, de maturidade. Achar o timing ali do correto, né? Muitas coisas que as pessoas falam, isso aqui foi só um hype, eu não vejo assim. Eu vejo que às vezes a gente faz a coisa no timing errado, né? Ou não tem a infra adequada naquele momento para que aquilo possa se propagar. Isso. Então, eu acho que isso é um advento fantástico para nós que trabalhamos nesse mercado, com um modelo novo de propensão, né, de alcance para esse público. Ainda mais agora com o TikTok Shop, não é à toa que o TikTok, uma plataforma desse tamanho, está apostando nisso. E a gente vê hoje várias plataformas também que você consegue fazer a live dentro do site e tal, onde tem dashboard, dados, né, que são muito ricos para você conhecer mais seu cliente. Eu falo, é uma consultoria de graça ali, né, que você tem com o cliente. Então, às vezes, ver mais valor no geral, assim, né, do negócio. Não, a conversão já é incrível. Sim. Eu mesmo que trabalho com ramo de beleza e tal, a gente vê, às vezes, 10% de conversão, né, numa live e-commerce. Então, é muito maior do que o site, é 5 vezes maior do que um site. Além dos dados que a gente tem, essa interação com o cliente. A gente falou muito em outros episódios aqui, né, sobre esse relacionamento com o cliente. Então, é ver valor no geral também, né?
Não só no imediatismo ali da venda ou, né, ou na primeira live e-commerce que faz, às vezes tem que fazer várias vezes. A riqueza de captura de dados que ele permite só através de engajamento, Incrível. informação é enorme para você criar uma base, criar inteligência para depois abordar o cliente. Né? Sim. É o que você falou, não é só o momento em si, né? O ecossistema lhe permite muito mais coisas. É isso aí. Mais um papo de que poderia ser de 3 horas, né? 4 horas. Podia. Talvez o dia inteiro. Dá vontade de ficar aqui talvez o dia inteiro, né? Com certeza. Mas a gente tem que finalizar, infelizmente. Né? Mas, Chino, queria primeiro te agradecer. Acho que a gente tem tentado trazer presenças como a sua, que com muito tempo de carreira, com muito tempo de mercado, mas que trazem uma visão muito moderna. Eu acho que isso é muito legal também, é um aprendizado pra gente que está no mercado, que está trabalhando, para quem está assistindo. E queria um recado teu pra gente finalizar. O que você pode deixar talvez de uma dica, um exemplo, alguma coisa para os nossos alunos da Liga e também para os empresários que estão nos assistindo aqui? Legal. Primeiro eu queria agradecer, cara, de novo, é uma honra, um projeto tão bacana desenvolvido por vocês, então eu estou muito honrado de estar aqui. Eu acho que principalmente para os alunos desse projeto bacana, a dica que eu deixo é de ler. O que você falou que deixou de muito tempo de fazer, né? A leitura para mim é o acesso mais barato que a gente pode ter à educação, a conhecimento. Então, eu sei que essa geração é uma geração muito tela, né? Muito tela. Mas a riqueza que a gente encontra nos livros, a gente não encontra em lugar nenhum. Então, fora tudo aquilo que a gente já discutiu antes, né, de ter uma vida mais equilibrada, a minha dica seria buscar um pouco de conhecimento na leitura, porque ela é transformadora, assim como a educação. Fechamos com chave de ouro, né? Como sempre, com excelência, né? É isso aí. É isso, bom, gente. A gente vai finalizando aqui mais um episódio com uma pessoa incrível. Tenho certeza que trouxe muito conhecimento, muitas frases de impacto aí pra gente internalizar e pensar sobre isso, né? E a gente gostaria de... Okay. Antes de você fechar, Chino, se algum aluno, alguém quiser mandar uma mensagem para você, uma pergunta, onde é que o pessoal te acha, Chino? Um contato seu. Contato? LinkedIn, pode ser no LinkedIn, minha página do LinkedIn é André Shinohara, Instagram é Shinohara André. Aí, pessoal, tá aí, ó, fonte de conhecimento, além da leitura, tá aqui, fiquem à vontade. Mais uma vez agradecer minha parceiraça Pri. Obrigada. A gente tá super empolgado aqui e aguardem que, tem mais convidado bom, hein? Tem um monte Os de próximos convidado episódios bom, estão, mais episódios por aí. E compartilhem com todo mundo. Por favor. Divulguem as redes sociais da Liga Digital também. Nos ajude aí nessa transformação de tantas vidas, de tantos jovens, né? Compartilhamento aí para ajudar. É isso aí. Até a próxima, pessoal. galera. Obrigado.